Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Hoje nós estamos aqui para analisarmos, estudarmos e aprendermos inglês juntos. A Maísa fala muito bem inglês e isso não é novidade pra ninguém, né? Ela já entrevistou vários artistas diferentes e ela, na verdade, estuda desde novinha. E eu, particularmente, sou muito fã do trabalho dela e eu fiquei muito feliz que ela teve a oportunidade também de entrevistar a Billie Eilish. Como que você pode tirar proveito e aprender através dessa entrevista? E aqui eu não tô falando só do inglês, tá, gente? Tem muitas outras coisas por trás que nós podemos aprender. Então vamos nessa. Primeira coisa de todas, vou colocar o fone pra gente não ter interferência no áudio. E é o seguinte, esse vídeo aqui já tá legendado com o português, mas eu vou ativar as legendas em inglês, aqui as legendas automáticas do YouTube. A gente sabe que não é 100% accurate, né? Não é 100% certo. Mas eu vou colocar aqui só pra gente acompanhar o ritmo e o raciocínio em inglês. Hi, how are ya? I'm fine. You look cute. Primeira coisa, hey, how are you? I'm fine. Só nesse primeiro diálogo já cai por terra o que muitas pessoas falam que não pode usar how are you. É a Billie Eilish falando how are you e a Maísa respondendo I'm fine. Então assim, você pode usar o how are you, não tem problema nenhum. E você pode responder com I'm fine, também não tem problema nenhum. You look cute. Thank you, so do you. Que linda, que querida. You look cute. You look cute. Que é você tá linda. E a Maísa respondeu pra ela, so do you. So do you. Você também. Então, a gente não precisa só usar o beautiful, por exemplo, para falar bonita. Você também pode falar cute. Hey, Billie. Hi. I'm honored to be here with you. I'm honored to be here with you. I'm honored to be here with you. Eu estou honrada de estar aqui com você. E aí a Billie responder, and I'm honored to be with you. E aí o que é legal é a gente observar a diferença nas ênfases, né? A Billie respondeu com ênfase no you. Olha só. Hey, Billie. Hi. I'm honored to be here with you. I'm honored to be here with you. Thank you. With you. With you. E eu estou honrada de estar aqui com você. Então ela está sendo bem educada aqui e falando que tá feliz de estar com a Maísa também. So, should we start talking about the tour? Please. Okay, so Should we start talking about the tour? Deveríamos começar falando aqui sobre a sua turnê? Essa é uma forma bem polite, bem educada de se dizer, mas basicamente a tradução é: vamos começar falando sobre a sua tour? Please. Please. Claro, por favor, vamos nessa, né? okay, so how's your creative process when it comes to like a big tour? How is your creative process when it comes like to a big tour? Eu gosto muito dessa pergunta porque ela tá falando assim, qual que é o seu processo criativo? When it comes to, quando o assunto. Então esse quando o assunto, nós falamos when it comes to. When it comes to. Ela não tá perguntando sobre o processo criativo para compor, ela tá perguntando sobre o processo criativo para fazer a turnê, né? A questão do palco, iluminação, os lookinhos, etc. A lot of work. It takes a lot. A lot of work. Então, a lot of work, muito trabalho. E a gente pode usar essa mesma estrutura para falar outras coisas. Não só a lot of work, but a lot of fun, né? Muita diversão. A lot of fear, muito medo. A lot of excitement, muita animação. Então, assim, por isso que eu tô falando, a gente pode usar a mesma estrutura e trocar a palavra para trocar o sentido da frase. A mesma estrutura. A lot of talking, a lot of time, a lot of sitting on the floor. A lot of time, a lot of talking, a lot of sitting on the floor. Então, muitas conversas, muito tempo sentada no chão. And going over stuff. And And going over stuff. Então, go over é revisar, olhar, passar por vários assuntos, né? E ela quase falou um palavrão e ela, ups. Então, ao invés de falar it, ela falou stuff. yeah, I mean, it's just a really, like, the live show is such an important part of just my life. Então, olha só, the live show is an important part of my life. Então, o show ao vivo é uma parte muito importante da minha vida. Olha só que pesado isso, né? Que importante. Yeah, I feel like, as with everything else, when I feel really I feel like, as everything else, eu sinto que, como todas as outras coisas, então ela tá explicando o processo criativo, né? Então, assim como todas as outras coisas, passionate about like how I want creative to go. ela se dedica com muita paixão para tudo que é criativo que ela faz. Oh, it's kind of a burden because I'm like, I can't just like relax and let people. It's kind of a burden.
It's kind of a burden significa é como se fosse um fardo, burden. Então dificuldade, essas coisas que a gente carrega na vida, isso aí é tudo burden. I can't just like relax and let people do it. I just can't relax and let people do it. Eu não consigo relaxar e deixar as pessoas fazerem, né? Então, assim, eu não sei qual é a impressão de vocês, mas uma das coisas que eu mais gostei dessa entrevista é que ela é super acessível. Eu até li os primeiros comentários do canal aqui da Maísa e todo mundo comentando a mesma coisa, de como que a entrevista foi boa, como que a conversa é acessível, né? Tanto em relação à linguagem, o vocabulário e o respeito entre as duas, assim, isso é muito legal. E nesses casos de entrevista, quando é uma coisa bem mais relaxada e mais à vontade dessa forma, eu acredito que o que mais pega, às vezes, são algumas palavras muito específicas, né? Como, por exemplo, o burden. Às vezes, se você não conhece essa palavra, você já trava ali, né? Mas nada que uma pesquisa rapidinha não solucione pra gente. Então, esse é um incentivo pra você nunca ter medo de assistir as entrevistas que os artistas, bandas, enfim, quem você gosta e admira o trabalho, dá. Porque pode ser mais simples do que você imagina. E aí você pode ativar as legendas automáticas do YouTube, ou se for em outra plataforma, você também coloca as legendas em inglês, porque daí fica mais fácil de você identificar caso tenham palavras que você não tá acostumado. You want everything to be like I just want it perfect. all to be perfect, which you can't I just want it all to be perfect. Eu só quero que tudo seja perfeito. Normal. blame me, but it takes work. So it's a lot of It takes work. It takes work. It takes work significa dá trabalho. It takes work. Mas você pode usar o take, inclusive eu já fiz uma aula no canal sobre isso, que você pode usar o take para falar tudo que demanda, tudo que leva para realizar algo. Então, nesse caso, it takes work. Leva trabalho, dá trabalho para fazer uma tour do jeito que ela quer, dessa forma criativa que ela gosta de trabalhar. E o mesmo se aplica para uma receita. It takes 40 minutes to bake this cake, né? Leva 40 minutos para assar esse bolo. It takes a 20-minute drive to the beach. Pode ser tempo, pode ser esforço, pode ser o que você quiser. It takes, leva. It takes work, leva trabalho, porque dá trabalho. I work with this company called Moment Factory, and they are incredible. Eu amo a Billie Eilish porque ela é muito expressiva. E geralmente, assim, quanto mais expressiva uma pessoa é durante uma entrevista, mais fácil é de entender. Porque é muito clara essa intenção que ela dá na palavra, né? E olha só, não é só pelo que ela diz, é pela postura dela, pela intensidade da voz, tem vários elementos que também comunicam. Então essa é uma coisa que você também pode levar em consideração sempre quando você pensar em falar em inglês. Não é só sobre palavras, sobre pronúncias, sobre gramática, sobre estruturas. Não, também é a forma com que você se apresenta. O seu tom de voz, a sua postura, se você tá sorrindo ou não, entendeu? Always just been like really good at just like letting me do my thing and then hearing everything I say and then going, They let me do my thing, ou seja, eles me deixam fazer o meu trabalho, eles me deixam fazer as minhas coisas. Então, ela tá falando sobre essa liberdade que a empresa que ela trabalha dá pra ela. Tipo, ninguém fica enchendo o saco, você tem que fazer assim, tem que fazer assim, não. They let me do my thing. Eles deixam eu fazer do meu jeito. got it. And then they like do their little, because I don't know how to actually Got it, got it. É isso que eles falam pra ela quando ela fala o que ela quer, né? Então, got it, oh yeah, got it. É uma forma de você confirmar quando você entende. Então, quando alguém te passa uma instrução, quando o seu professor te explica alguma coisa, enfim, quando alguém tá te contando uma história, ok, got it, entendi. And how do you do, like, what do you do in your free time while traveling on tour? Because I know you're, like, very busy, so do you get, like, free time? I mean, I do. Yeah, like weirdly, it's kind of a lot of free time. Primeiro, do you have a lot of free time? Então, você tem muito tempo livre? Tempo livre, free time. E ela tá falando assim, weirdly, estranhamente, né? Parece que não. Então, portanto, estranhamente, we do have a lot of free time. It's really, really boring. I just sit. It's really, really boring. Gente, ela é muito expressiva, isso é muito bom. Around all day because I can't really go anywhere. Because I can't really go anywhere. Que, na verdade, eu não posso ir, né, em nenhum lugar. Eu não posso sair aí, que é Billie Eilish. Here it's like kind of it's like more of a thing. So it's a low. It's more of a thing. Essa é uma expressão bem legal. It's more of a thing. It's more of a thing significa é uma coisa que acontece, tipo, é uma coisa importante. Mesma coisa de eu falar assim, it's a big thing there.
é algo importante lá. Então, it's more of a thing here significa que aqui no Brasil isso realmente acontece, porque o público é bem quente, as pessoas gostam de estar perto, de tirar foto e tal. Então, it's more of a thing here. Porque esse calor do público brasileiro ela não recebe tanto, talvez, em outros lugares, né? Ou as pessoas não reagem ou não tratam ela da mesma maneira quando a encontram em algum lugar, passeando e tudo mais, né? It's a lonely vibe, girl. It's a lonely vibe, girl. É uma vibe bem solitária, é um estado bem solitário. Girl, if you want to go like somewhere that no one really I'm you know, trying to cares like about, I you want just like let me some know. empty park. That's what I want. Okay. I want like O que é engraçado, eu não sei se elas já se conheciam antes e tal, mas parece que elas são, tipo, amigas de muito tempo. Vocês também têm essa percepção? Tipo, a forma que elas estão se tratando e a dinâmica da conversa bem light, né? Bem gostoso, bem... Eu assistiria horas dessa entrevista, porque parece que eu sou a terceira amiga ali nesse papo, né? an Okay. empty park with nobody around, and I just want to go Okay. and like play frisbee or like kick a ball Frisbee. around. Yeah. So, but really, it's like plane, car, hotel, car, show, car, hotel, car, plane, car. and Another just- plane. Esse é um ótimo exemplo de como falar sobre uma rotina cansativa, exaustiva e repetitiva. Plane, car, hotel, plane, car, plane, hotel. Então, simplesmente usar um monte de palavra sequencial que repete e troca de ordem, né? Que nem a gente faz em português. Sem mistérios aqui. How excited are you to meet your Brazilian fans? Because you know that Brazilian audience is like It's crazy, the one. I right? know. It's the. It's the one. A Maísa perguntou sobre como que ela tava de animada, assim, pra conhecer o público e os fãs brasileiros dela. E ela falou, it's the one. It's the one. Ou seja, o público brasileiro é o público. Não tem nenhum público que se compare ao brasileiro. It's the one I've been told about since the dawn of my career. Então, é o público que eu tenho escutado falar desde o começo da minha carreira. E aqui ela usa the dawn. The dawn é a madrugada, mas a gente, né, interpreta como o inicinho. Desde quando eu não era ninguém, eu já ouvia falar sobre o público brasileiro. Yeah, it's like I mean, it's always the number one It's always the number one. fan place, and I'm telling you, man, I've been begging to come here. It's been years. I've been begging to come here. Então ela tá falando que ela implorou para estar aqui. Foi a primeira vez dela aqui no Lollapalooza, né? When took am a I gonna lot. get to go to Brazil, you guys? When am I gonna get to go to Brazil? Esse gonna get, when am I gonna get to, significa quando eu terei a oportunidade de. Então não necessariamente você tem que usar a palavra oportunidade para falar sobre ter uma oportunidade. How amazing is that? So when am I gonna get to go to Brazil? When am I gonna get to know you? Quando que eu vou ter a chance de te conhecer? When am I gonna get to go to Canada? Né? Então, na verdade, a estrutura completa dessa frase seria When am I gonna get the chance to? Só que aí você tira o the chance. E aí só fica When am I gonna get to? E coloca o verbo que você quer. And is there anything in Portuguese that you want me to teach you? I mean, as we said before, cameras were on. I would love to know the little swear words, but Okay. I would love to learn the little swear words. Ela gostaria de aprender palavrões, olha só. I would love to know like. A sentence or something that you want to say tonight? Ai, eu amo como a Maísa tá à vontade, tranquila. Isso é maravilhoso. Damn, like, oh, okay. What's thank you? Obrigada. Obrigada. Perfect. Okay, cool. Perfect. Obrigada. Oh, ooh, I love the way that feels in my You can mouth. say like obrigada. I love the way that feels in my mouth. Ela gosta de como o som é produzido na boca dela. Interessante, né? Because we have like thank you or like thanks or like thank you so much. Is there like a difference? Are there So like thank Que legal. Thanks. Thank you so much. Thank you. Ela tá falando de algumas variações que existem para falar obrigada, né? Essas são 3 que estão dentro do mesmo ambiente ali, né? Porque existem várias outras de agradecer, inclusive eu já fiz vídeo para vocês aqui sobre isso no canal. Vou deixar aqui no card para vocês. Mas o que ela quis dizer é em relação à formalidade, né, desse agradecimento. Porque uma coisa é você agradecer o seu chefe, e outra coisa é você agradecer um amigo e um público. Vamos ver o que a Maísa falou. you so much is like formal, right? And then Formal. thanks is more cool. Sure. So if you want to Cooler. say, if you want to be like
ruler, you can say brigada. So you cut the O, you know? So you just Got shorten it. it. Okay. Got it. Ok, you just shorten it. Né? Então você só encurta a palavra. Mas aqui também outra opção, na verdade, seria valeu. 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 Outra forma seria um tamo junto. Né? Mas eu acho que o valeu cumpre melhor essa função, né? Valeu. Good to Brigada. know. Brigada, gente. Gente is like guys. So You're not like, crazy. thanks, guys. Yeah. Brigada, gente. Gente? Gente. Ooh, I like this language. You like I like this language. Ai, gostei desse idioma. That sounds cool. Sounds cool, So, soa in your legal. album, you have a song called Billy Bossa Nova. I sure do. And I mean, you're in Brazil. I am. Who are your like Brazilian references? Is there anyone that you look up to? I mean, To look up to. To look up to. Importantíssimo. To look up to significa se inspirar, ter como referência, ter como base. Então, como a música dela chama Billy Bossa Nova, ela quer saber de onde ela tirou esse Bossa Nova, né? Quais são as referências dela para ela poder ter feito essa música. E você pode também usar como, por exemplo, I look up to my cousin, né? Eu me inspiro no meu primo. Or I look up to my mom, my dad, my grandma. Outra opção seria I get inspired by. É uma outra forma. I get inspired by my father. it's just one of my favorite genres in the world. I really wanted to like make a good enough song because I didn't want to like be disrespectful. Let people down. Let people down. Que interessante, né? To be disrespectful or to let people down. Então, ser desrespeitosa. Ela não queria ser desrespeitosa com o estilo, então ela queria fazer uma música boa o suficiente. And let people down é decepcionar as pessoas. Então você coloca, Billy Bossa Nova. Pô, Bossa Nova. Você vai escutar e você se decepciona, né? Então, to let people down. I don't want to name anything after a genre that is bad. No. It's bad. It's bad. Lembra que a gente falou sobre o bad no Wagner Moura? Que ele fazia o bad bem com a boca aberta, assim? Observa aqui, fazendo favor de novo junto comigo. I don't want to name anything after a genre that is bad. You know what I'm saying? Bad. Falei, hein? Eu falei. That's like one of my favorite ones to perform. I love to sing it. That's one of my favorites to perform. Então, perform é um vocabulário que a gente tem muito no meio do entretenimento, no geral, que é performar. Então, se a gente fosse traduzir para o português, seria a mesma coisa de tocar ao vivo. Porque a gente não fala performar uma música ou performar um show. É fazer um show, né? Tocar uma música. Então, a gente poderia substituir nesse caso por exemplo, it's one of my favorite ones to sing, to play, to perform. I feel like it's just it's a good one. You feel good about I it. feel good about it. Nice. I feel good about it. I feel good about it. Eu me sinto bem, né? É uma música que eu gosto. Eu me sinto bem tocando, cantando, que seja, escutando. Yeah. And is there like any performance of yours that you're really proud of? Well, there's different shows, like live shows, that I feel really proud of. Aqui é legal perceber o quanto que as palavras shows, concerts and performances podem substituir, né, umas às outras. Porque no final das contas é tudo a mesma coisa. Tudo é show, né? Só que a gente tem essas palavras diferentes. Performance, concert, show. Like random shows over the years. Random shows over the years. Então, shows aleatórios ao longo do tempo. Over the years. Ao longo da carreira dela. Então, é legal. Olha aí, over. Over the years. Over the months. Over the days. Over the seasons. Depende do tempo que você quer colocar ali como perspectiva, né? Como referência. When someone could like look up and watch. Outro uso de look up. Look up é procurar. Então, aqui que ela tá pensando em um show para falar que foi muito importante para que as pessoas possam procurar para assistir, né? Então, muito interessante que o mesmo phrasal verb não é só nesse caso, pode ter mais de uma aplicação. I don't know off the top of my head, but I've done a couple. Off the top of my head. I don't know off the top of my head. Então, agora, assim, de prontidão, eu não sei dizer. And I mean, we're Gen Z. Is there someone from Gen Z that really inspires you? I feel like, I mean, man. A gente faz a mesma coisa em português, né? Puxa, eu acho que... Não sei, cara. É a mesma coisa, né? I feel like... I mean... Man... Really, like everyone I look out into the crowd and see. I feel like You get to connect to them? I do. I feel so close to them and I feel,
I feel, it feels so familiar. It's really weird to, see strangers and feel familiar with them, To feel familiar, to feel connected, to feel close to them. Então, mais uma vez, como a resposta, por mais completa que ela seja, usa palavras que pertencem ao mesmo universo. Gente, olha com calma que você encontra. And I think, something I've always been really grateful for, that I'm just really, To be grateful for, algo que ela é grata por. that, since the beginning of my career and whatever, I've really been the same age as my audience. Então, ela é grata por ter a mesma idade que a audiência, o público, os fãs dela. And I feel like we've just gotten along, from the beginning. We've just gotten along, ou seja, a gente tem se dado muito bem. To get along with. Mas é muito usado, né? Para falar de convívio entre irmãos, colegas de sala de aula, pessoal do trabalho, família do seu marido, da sua esposa, entendeu? To get along with. We get along very well. Assim, tem vários outros phrasal verbs e expressões que estão sendo usadas aqui ao longo dessa conversa e desse bate-papo, mas eu não posso ficar parando toda hora, senão a gente vai ficar aqui 3 horas de vídeo. Is there anything that you wrote when you were like a teenager that hits different now that you're older? Então, tem alguma coisa que você escreveu mais nova que te pega de um jeito, que te alcança, que te atinge de um jeito diferente hoje em dia? Interessante essa pergunta. I mean, you're not old, but I'm much older than I was then, and even if I'm not much older, I'm I mean, we change a lot. Yeah, very different place of life. The amount of difference between 12 and 14 and 14 and 17, It's huge. it's nuts. So It's huge, é grande. It's nuts, é loucura. Que ela tá falando dessa diferença de idade, né? It's crazy, it's nuts, it's wild. Tudo isso é pra enfatizar o tamanho loucura. yeah, I feel like everything I made when I was a teenager, I feel completely different. I mean, it's like I'm not even the same. I don't even recognize myself, but I also do. It's weird. It's really weird, but I feel like song-wise, Eu acho que uma das palavras que ela mais falou nessa entrevista foi weird. Weirdly or weird, de alguma forma. E ela vai introduzir aqui, ó, song-wise. Mas quando o assunto é música, film-wise, band-wise, work-wise, school-wise. Então, quando você vai voltar para o assunto, retomar alguma coisa, você pode usar essa estrutura. Mas quando falando da música, porque ela tá falando da vida pessoal aqui, né? Mas falando da música, I would say that every song I write and that my brother and I write together, it changes meaning over the years. Thank you, Billy. Yeah, It was sure. so nice getting to know you. Nice to know you too. it was so nice getting to know you. Então, mais uma vez, ó, getting the chance to know you, né? Então, muito legal ter a oportunidade de te conhecer. You. Thanks for doing this. Thanks for having me. And do you want to send a kiss like to your Brazilian fans? I do. I love you. What's I love you? How do you say that? Te amo. Te amo. Te amo. Muito legal. O que falar dessa entrevista? Na verdade? Bom, eu tenho algumas considerações para fazer aqui. Primeiro de tudo, a Maísa arrasa, Billie Eilish é muito legal e parecia que a gente estava ali na conversa entre amigas. Lições para levarmos dessa entrevista. Primeiro, o quanto é importante a gente se desafiar e tentar segurar a vontade de ler as legendas em português, porque eu tenho certeza que se você se esforçasse um pouquinho a mais, dava pra você assistir o vídeo uma vez sem legenda, né, e sem acompanhar a legenda em português, só escutando o áudio em inglês e vendo a interação delas, tampa ali ó, com a sua mão mesmo pra você não ler a legenda, e depois já com a legenda em inglês pra ver quais são as palavras que você não entendeu, dá uma pesquisadinha rápida e depois conferir, confirmar, acompanhando a legenda em português. Gente, esse é um exercício assim, ó, fundamental. O que atrapalha um pouquinho, não que atrapalha, mas o que pode deixar um pouquinho mais desafiador é que tanto a Maísa e a Billie Eilish falam rápido, né? E às vezes numa entrevista como essa, elas podem falar ao mesmo tempo e aí deixa um pouquinho confuso, né? Porque é difícil entender o que uma pessoa fala. Agora, uma pessoa falando em cima da outra fica ainda mais difícil, mais desafiador. Próxima entrevista que aparecer no canal da Maísa ou qualquer brasileira que você acompanha que for fazer uma entrevista com um artista que você gosta, tenta fazer esse exercício de evitar as legendas primeiro. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito orgulhoso de você. E caso você não consiga entender tudo, não tem problema.
tente usar as legendas em inglês e só por último, veja a legenda do próprio canal da pessoa, né, em português de fato. Segunda coisa, vocês viram o tanto que é legal e o tanto que é fácil juntar, agrupar algumas palavras que têm a ver, que estão no mesmo universo? Você não só expande seu vocabulário com mais facilidade, mas também você agiliza o seu processo de criar frases, porque se você não lembra de uma palavra, você usa outra. E assim o jogo vai, e assim você continua a falar. Então, enfatizo aqui a importância de expandir o vocabulário. E não só de expandir, mas também de associar palavras que estejam juntas ali no mesmo universo, sendo sinônimos ou palavras bem próximas. E é isso, guys. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam dessa entrevista, o que vocês aprenderam com essa aula, com essa análise. Te convido a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Também dê o seu joinha aqui no vídeo. Ative o sino de notificações, porque eu estou constantemente, toda semana, produzindo conteúdo de relevância para sua fluência no inglês. E vai ser um prazer te ter nessa jornada aqui junto com a gente. Deixe seu comentário com o que você aprendeu e o que você quer ver aqui no canal. Você tem alguma sugestão, alguma entrevista? Você tem algum entrevistador, algum jornalista que também entrevista pessoas de outras nacionalidades e você gostaria de ver o vídeo por aqui? Ou pode ser um ator, uma atriz, cantor, bandas, você que manda. Deixa aqui embaixo que eu quero saber. E eu espero vocês então no próximo vídeo. Thank you so much for being here with me today and I hope to see you on the next one. Bye bye!